Quinteiro pode virar reforço do Atlético Mineiro? Essa especulação ganhou força nesse final de semana, depois que na Argentina surgiu a notícia de que o meio atacante do River Plate e da seleção colombiana está de saída do Milionários. Ele está muito incomodado com a falta da titularidade. Ele vai buscar um clube onde ele possa ser mais protagonista. E foi aí, com a especulação de que ele vai ou para o futebol brasileiro ou dos Estados Unidos, que o Quinteiro surgiu como alternativa ao Atlético. A torcida do Galo se incendiou em relação a essa especulação, que não é nova. Em outras janelas o Quinteiro também já foi sugerido, observado e especulado como possível reforço atleticano. Você deve ter visto a Copa do Mundo, o Quinteiro por lá era a reserva do James Rodrigues. 4 jogos e 1 assistência. Foram 118 minutos em campo. A ideia para ele é buscar um clube onde ele possa ser protagonista, titular absoluto e eventualmente camisa 10. E o Galo tem interesse? Antes de gravar o vídeo, procurei um dirigente do departamento de futebol atleticano e a pessoa respondeu, abre aspas, isso é cavada de empresário. Diante dessa resposta, estou para dizer para vocês que o Atlético não tem a intenção de contratar o Quinteiro, até porque haveria necessidade de uma compensação financeira ao River Plate para a liberação do atleta, e vocês sabem, o Galo só vai contratar jogadores que possam chegar sem custos, basicamente como pode ser o Fred, caso o Fenerbahçe o rescinda o contrato. Fred e Fenerbahçe discutem desde a semana passada uma liberação imediata do atleta. Só para completar, registrar que o Quinteiro, com a camisa do River Plate nessa temporada, soma 19 jogos, 4 gols e 4 assistências. Bora falar desse Galo, né? Ontem, folguinha para a galera. Domingão de folga, aquela churrasqueta, alguns jogadores foram viajar para curtir a praieira, mas no sábado teve mais um trabalho na Arena MRV. Já na quarta-feira teve aquele jogo treino entre o time principal contra o time sub-20 e nesse sábado os jogadores todos do time principal trabalhando no gramado da Arena MRV. Teve até um coletivo, mais uma fase aí de processo de treinamento e readaptação dos atletas ao gramado sintético da Arena, onde o Galo vai retomar as atividades no dia 21, no dia 21 contra a equipe do Bahia, tá? O técnico Eduardo Domingues aguarda para esta segunda-feira os retornos dos 3 jogadores do Galo que estiveram na Copa do Mundo. O lateral direito Ângelo Preciado, volante Alan Franco e o atacante Alan Minda. Todos 3 tiveram 10 dias de recesso após a eliminação da seleção equatoriana. Retornam agora nesses primeiros dias. Imagino que vão fazer aí aquele trabalho de nivelamento físico, exames médicos, como os demais atletas fizeram no início dessa intertemporada. A despeito deles estarem em franca temporada na Copa do Mundo, tiveram esses 10 dias de recesso, então devem fazer esse processo todo para se juntarem ao grupo a partir de amanhã ou quarta-feira. Quarta-feira tem até o jogo treino contra o Bahia ou contra o Betim. Imagino que para esse jogo treino eles não estejam à disposição, mas para a sequência certamente estarão. Inclusive, outro jogador vai estar à disposição para esse jogo contra o Bahia, ou melhor, deverá estar à disposição para esse jogo com o Bahia. Pessoal, eu falei sobre mais um reforço que pode e deve ter o técnico Eduardo Domingues. Estou falando de Gustavo Scarpa. Já no dia que a gente teve, na sexta-feira, a atividade aberta na Cidade do Galo, o Scarpa já estava fazendo um períodozinho de trabalho físico no gramado. A tendência é de que nos próximos dias ele seja liberado, já deve iniciar a transição nessa semana para no jogo contra o Bahia ele estar apto e estar aí à disposição. Além disso, o Atlético ainda tem no departamento médico o Vitão, teve um problema na panturrilha, e os meio-campistas Patrick e Índio. Patrick e Índio tiveram lesões aí ligamentares, ligamento colateral anterior, a famoso LCA, devem retornar apenas ali em meados de agosto, início de setembro. A tendência é essa de que eles voltem em meados de agosto, início de setembro, pegando essa reta final da temporada. Mas o Gustavo Scarpa, já para o jogo do Bahia, deve poder ser opção ao técnico Eduardo Domingues, para o técnico Eduardo Domingues, talvez não para início da partida, evidentemente, mas para uma sequência aí, caso seja necessário, tá bom? A volta do Scarpa é um reforço para o Atlético? Eu já sei a sua resposta. CJ, eu acho que sim. Eu sei que é. Eu acho que sim.
Pro Atlético... É o único que eu sei que a resposta, os outros dois eu não sei. Pro Atlético, não sei se o Atlético pensa dessa forma, se o Barba pensa dessa forma. O torcedor não pensa e o Barba não pensa, mas você pensa. O torcedor meio que deu uma desidratada com o torcedor gigantesca nesse primeiro semestre. Ele ainda era uma solução no início do ano. Quando nós nomeávamos aqui os atletas, quem que o Atlético tem à disposição? Tem o Scarpa, tem não sei quem, tem a referência e tal. Eu acho que é um ótimo reforço e você não acha jogadores como o Scarpa fácil no mercado. Não acha jogadores fáceis. Eu ainda acredito que o Scarpa tem... lenha para queimar. Lenha para queimar. Eu ainda acredito que dá para trabalhar. Não vejo o Scarpa como um encosto aí nesse elenco, não. Cabidos. Eu, particularmente, não acredito mais em Gustavo Scarpa no Atlético. Sério? Sério, cara? Jogador blasé, CJ. Jogador que tanto faz tá ali ou não tá. Eu não sinto a presença do Gustavo Scarpa no Clube Atlético Mineiro. Nem se ele estivesse jogando com os dores, por exemplo, agora nesse primeiro semestre, inclusive, e essas dores fossem por causa do joelho, e agora operado, recupera. Indiferente. Você sente o Gustavo Scarpa no Atlético? Mas é uma característica do jogador. Tudo bem, CJ, mas não acho que seja uma característica. Essa característica foi no Fluminense, foi no Palmeiras. No Palmeiras ele jogou bola, hein, CJ? Mas é porque ele teve a sequência, né? E um Atlético, time encaixadinho. No Atlético ele já jogou bem futebol. Acho que a última temporada dele foi até razoável. Mas a verdade é que hoje, em 2026, julho, dia 13, CJ, ter esperança no Gustavo Scarpa é ter muita fé, cara. Nossa, me surpreendeu sua resposta. Eu tenho muita fé então, viu, CJ? É? Eu acho que é reforço. E assim, não tenho muitas dúvidas que é reforço não, cara. Aí, ó. O Scarpa é um muito bom jogador. Tecnicamente, é um dos melhores que o Atlético tem à disposição. Se o Barba vai querer utilizar ele como ala, como volante, como ponta, como meia, aí é o Barba que vai decidir e acho que deveria sim tentar recuperar o Gustavo Scarpa. Porque tecnicamente é um cara que pode fazer a diferença pro Atlético. Sempre que o Scarpa jogou, mesmo quando ele foi criticado, pelo menos chances de gols ele criava. A gente poderia falar, o Scarpa poderia ajudar mais sem a bola, taticamente ele poderia ter um papel melhor. Os técnicos já falaram sobre isso. Mas tecnicamente ele é muito diferente. Ele é um cara que pode decidir e ganhar jogos pro Atlético. Aí eu vou usar um exemplo que a gente falou aqui na semana passada. O Bernard. O Bernard até um certo ponto, todo mundo já tinha desacreditado e ele estava descartado. Porque ele não conseguia sequer ser opção pro Atlético, porque ele estava mal mesmo. Hoje se recuperou e é um dos principais jogadores do Atlético. Acho que o Scarpa tem condições de fazer isso. Precisa de uma conversa dele com o Barba, sentar, alinhar os pontos, como que eles querem jogar e fazer isso acontecer. Mas se eu sou o técnico do Atlético e tenho à disposição o Gustavo Scarpa, voltando de lesão, ou ele tá ali no meu grupo, eu vou utilizar. Porque é bom jogador. Acho um jogador confiável. Eu acho particularmente, CJ, que o Atlético ele não tem um elenco que ele pode se dar ao luxo dele não ter 10 bonecos correndo loucamente atrás da bola. Mas tem um elenco que pode se dar ao luxo de abrir mão de um cara com a qualidade que o Scarpa tem? E intensidade, gente? Então, aí você E o arruma nível gente de pra correr pra ele. intensidade? Pra ele ser o cabeça pensante. Ele pode correr um pouquinho mais também. A gente já viu esse exemplo na Copa. Cara, Scarpa taticamente, gente, sem a bola, é um a menos em campo, velho. Sério? Engraçado, eu não acho Também isso, não mas acho. O que me fez pensar sobre isso foram as declarações dos treinadores. Porque o Sampaoli falou sobre isso e o Barba também falou sobre isso. O técnico dele, o Nottingham, também falou isso. Então, isso te faz refletir e avaliar com um pouco mais de cuidado, assim. Eu não acho ele, igual a gente fala do Vini Júnior, que não dá um piquezinho pra trás, que não dá uma trombada, não, de forma alguma. Claro que ele não é, por exemplo, o Coelho, que é o cara que super voluntarioso, bate e volta, pra frente, pra trás, e tromba com o cara, e vai até lá no gol defensivo junto com o lateral do outro time. Não é, mas eu acho que dá pra organizar alguma coisa. Você deu o exemplo do Coelho aí, mas também o Coelho, quando pega uma bola, não tem o passe do Scarpa, não tem a colocação, isso. Não tem o lançamento do Scarpa, o refino, tudo bem, gente, tudo bem. Eu vou trazer mas um cara... qual jogo o Scarpa decidiu na temporada? Ele ajudou, evidentemente ele ajudou. Falou assim, ó, se não fosse o Scarpa, se não fosse o Scarpa no jogo, o Atlético não teria vencido. O Atlético não tem nenhum jogo assim que você fala assim, nem esse cara aqui pegou a bola e resolveu. Nem o Hulk tava sendo isso. São jogos em coletivo. Eu acho que a gente vive de uma esperança no futebol que a gente tem que parar com essas coisas. Minha opinião, tá? Agora, isso tá errado e tal, opinião. O Vini Júnior, a bola passa 30 centímetros do pé dele, ele não coloca o pé, né? Não tô falando que o Scarpa é isso também, não, mas... Vamos dar um sanguinho também em campo, né, CJ? Eu vou trazer então um outro ponto. O Minda muita gente pede como titular. Sem a bola, ele é esse cara que te entrega
e marca e volta, busca o lateral lá na linha de fundo, dá combate? Não, Não é. também não, Não é. fale mal do Minda. Eu não tô falando mal, Cabide, eu tô comparando. Jogador de Copa do Mundo. Mas eu tô fazendo a Ele comparação. É jogador de Copa do Mundo. Aí você olha, por exemplo, o Vitor Hugo, o Coelho, são esses caras. Eles vão dar o combate, vão brigar pela bola. Agora, você pode se organizar, cara. E outra, beleza, o Scarpa ele não é o cara mais intenso sem a bola. É o que o CJ falou. Então eu vou tentar proteger ele aqui de alguma forma com a minha tática, com a escolha de outros jogadores que possam compensar isso. Porque na hora que a bola chegar no pé desse cara, ele tem um passe diferente, ele tem um cruzamento diferente, ele tem uma finalização de longa distância. Pra mim, isso só seria lógico se ele resolvesse jogos, gente. E ele não resolve. Mas no time do Atlético não tem. Já resolveu jogos. Aí é muito injusto Já também. A gente resolveu fala jogos. assim, o cara não tem que ser titular. Aí o cara tá lá escanteado no banco. A gente olha pro cara e fala, entra aí agora e resolve. Resolve 10 minutos, 5 minutos, 15. Então dá uma sequência pra ele ter ritmo de jogo, pra ele estar confiante, pra ele pegar uma boa fase. Aí começa a cobrar que ele decida jogos. É a mesma cobrança que a gente fala. O Alexander é muito bom, o Alexander tem que entrar e jogar. Então dá sequência pro cara. Não é chegar, jogar 5 minutos e resolver. Se a gente não pode cobrar do Gustavo Scarpa que ganha o salário que ele ganha, gente, aí vocês estão... Não é não cobrar, Cabide. Claro que tem que cobrar. Não tá ele rendendo, tem que gente. melhorar muito o que ele tá Gustavo apresentando. Scarpa Mas não acho que está tá rendendo, escanteado. Não merece, na minha opinião, estar no Clube Atlético Mineiro. Sabia Pra que a mim minha é um pergunta ia desserviço ao desencadear. Atlético, inclusive. Mas vamos aplaudir porque ele bate bem na bola. Vamos aplaudir porque ele inverte bem o jogo. Vamos aplaudir porque de vez em quando ele cruza uma bola na área. Ô, gente, faça-me o favor, a gente tá falando aqui de Clube Atlético Mineiro. Tá doido, só? Eu só fiz uma pergunta. Não, Eu tudo só bem. queria saber Porque se não o tem Scarpa é um condição. reforço. O fã-clube do Scarpa tá aqui também, CJ? Tá louco, mano? Porque muitos dos que não acreditam é pelo que ele mostrou em campo. É o que o Cabide falou aqui, o cara não tá dando o retorno, o cara não tá jogando bem. E aí o torcedor, e já tem um bom tempo, e aí o torcedor fica de saco cheio, CJ. É. E quem acredita é aquela esperança de, pô, o cara, tecnicamente, o cara é bom. O cara tá pode assim, dar ó, a volta eu por cima. sei que ele é bom jogador, mas eu também sei que aquele não tá rendendo. E o outro tá, eu sei que ele não tá rendendo, mas ele é bom jogador. Exato. É a mesma coisa, a mesma leitura, só visões visões diferentes. diferentes. Nesta última semana de preparação intertemporada antes do retorno aos jogos oficiais, que vai acontecer no dia 21, terça-feira da outra semana contra o Bahia. É a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E a partir desta segunda-feira, o técnico Barba Domingues terá o elenco completo. Estão previstas as voltas já no treinamento pela manhã dos jogadores que estavam na Copa do Mundo pela seleção do Equador e que ganharam folga de alguns dias no Galo. Casos do Alan Franco, Alan Minda e também o Preciado. 2 deles são titulares, o Alan Franco e também o Minda. Preciado vinha jogando pouco nesta reta final antes da Copa do Mundo. E o Gustavo Scarpa está na fase final de recuperação, teve uma lesão muscular ali no mês de maio e desfalcou o Atlético nas últimas partidas. Mas o técnico Barba Domingues terá essa semana um jogo treino, inclusive na quarta-feira, contra o Betim, na Cidade do Galo, às 9h30 da manhã, para ele conseguir montar aí o Atlético. Depois tem retorno do Brasileirão com maratona de jogos, tem Copa do Brasil, o Atlético sabe que vai enfrentar o Juventude de Caxias do Sul e a Copa Sul-Americana vai esperar ainda uma definição que sai de um playoff, pode ser o Bragantino, adversário do Galo, já nas oitavas de final do torneio. Iniciando a semana, o torcedor já vivendo a expectativa para a retomada, né, de ver a bola rolar com o Atlético em campo e as movimentações do mercado é sempre pauta, né, Cláudio? O mercado da bola está bem parado no futebol brasileiro, não só o Atlético, a gente vê poucas movimentações. No Galo, a saída do Júnior Alonso com a chegada do zagueiro Léo Duarte. Foi uma substituição, a diretoria já sabia, já tinha esse acordo amigável, né, com o Júnior Alonso para a saída dele após a Copa do Mundo, o que já aconteceu. O Léo Duarte agora está tentando se adaptar aos colegas, vem treinando há alguns dias no Atlético. E o Pedro Daniel, o clube admite que tem sim uma carência no ataque, principalmente setor ofensivo, jogadores de velocidade, mas por enquanto nenhuma movimentação do Atlético com relação à vinda
desse jogador. O destaque final do Galo, Cláudio Rezende. Após o domingo de folga, os jogadores do Atlético voltam a treinar nesta segunda-feira e já com o elenco completo. Expectativa para os retornos dos 3 atletas que estavam na Copa do Mundo com a seleção do Equador e que tiveram folga após a eliminação do país deles no Mundial. Casos de Alan Franco, Minda e Preciado. Júnior Alonso se despediu no último fim de semana dos jogadores na Cidade do Galo. Léo Duarte foi contratado para esta posição. O Galo que não descarta saídas de atletas, alguns jogadores que estavam com pouco espaço, mas só se houver propostas interessantes, tanto para os atletas quanto para o clube. O Galo tem, neste meio de semana, quarta-feira, o último teste, antes do retorno aos jogos oficiais. Será um amistoso contra o Betim na Cidade do Galo.